Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o estudo da geometria plana e vamos fazer isso através do estudo dos triângulos. Aqueles alunos que ainda não dominam esse conteúdo devem procurar a aula teórica específica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. O complemento da terça parte de um ângulo excede o complemento desse ângulo em 30 graus. Determine o ângulo. Bom, eu vou chamar o ângulo aqui de x. Vamos chamar o ângulo de x. Eu vou chamar o complemento do ângulo x de 90 menos x. E vou chamar o complemento da terça parte de 90 menos x sobre 3. Como ele está dizendo que o complemento da terça parte excede o complemento em 30 graus, ele está dizendo que 90 menos x sobre 3, que é o complemento da terça parte, menos 90 menos x, que é o complemento do ângulo, é igual a 30. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar a 2x igual a 90, x igual a 45. Então, o ângulo de 45 tem o seu complemento medindo 45, o complemento da terça parte medindo 75, o complemento da terça parte menos o complemento do ângulo é igual a 30. 75 menos 45, de fato, igual a 30. Aqui o ângulo, que eu chamei de x, aqui o complemento do ângulo e o complemento da terça parte desse ângulo. Como o problema diz que o complemento da terça parte excede o complemento do ângulo em 30 graus, eu escrevi essa equação e resolvendo essa equação, nós vamos encontrar x igual a 45 graus. Dois ângulos são suplementares e a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro, nessa ordem, é 1/8. Determine esses ângulos. Bom, se dois ângulos são suplementares, é porque a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Se ele está dizendo que a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro é 1/8, o complemento de x sobre o suplemento de y, ele está dizendo que é igual a 1/8. Aqui eu tenho um sistema de equações, né? Eu posso ir dando uma melhorada. Aqui, ó, x é igual a 180 menos y. Aqui eu posso fazer 720 menos 8x igual a 180 menos y. Melhorando ainda mais esse sistema, eu terei x igual a 180 menos y. E 720 menos 8x igual a x, o que vai me dar um valor para x igual a 80 graus. Substituindo x aqui, encontrarei y igual a 100 graus. Logo, os ângulos são 80 e 100 graus. Chamei aqui os ângulos de x e y, o complemento de x 90 menos x, o suplemento de y 180 menos y. Basta eu resolver esse sistema para encontrar os valores de x e y, respectivamente, 80 e 100 graus. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. Determine o valor de α e beta. Foram dados os ângulos A, 3α, o D, 2α mais 10 graus, o B, beta mais 48 graus e o ângulo E, 5 beta. Pois bem, se o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC, então o ângulo A é igual ao ângulo D. E o ângulo B
é igual ao ângulo E. Logo, eu terei 3α igual a 2α mais 10, 3α igual a 2α mais 10, e beta mais 48 igual a 5 beta. Beta mais 48 igual a 5 beta. 3α recebe 2α, 3α menos 2α igual a 10. Logo, α igual a 10 graus. 5 beta recebe menos beta, 5 beta menos beta igual a 48 graus. 4 beta igual a 48, beta igual a 12 graus. Então, os valores de alfa e beta, respectivamente, serão 10 graus e 12 graus. Como os triângulos são congruentes, os ângulos A e D têm a mesma medida. Os ângulos E e B também têm a mesma medida. Então, basta eu igualar 5 beta igual a beta mais 48, 3α igual a 2α mais 10. E foi isso que eu fiz aqui. Resolvendo essas duas equações, eu vou chegar a valores para alfa e beta, respectivamente, iguais a 10 e 12 graus. Determine o intervalo de variação de x, sabendo que os lados de um triângulo são expressos por x mais 10, 2x mais 4 e 20 menos 2x. Aqui ele está querendo saber quais os valores de x que fazem com que essas expressões sejam lados de um triângulo. Nós vimos isso já lá na nossa aula teórica. Vamos chamar aqui esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. Nós sabemos que o módulo de B menos C tem que ser menor do que A, que tem que ser menor que B mais C. Então, o módulo de 2x mais 4 menos 20 menos 2x, isso em módulo, deve ser menor que o lado A, x mais 10, que deve ser menor que B, 2x mais 4, mais C, que é 20 menos 2x. Então, eu terei o módulo de 2x mais 4 menos 20 mais 2x. Isso deve ser menor que x mais 10, que deve ser menor 2x menos 2x0, que 24. Aqui eu terei o módulo de 4x menos 16, deve ser menor que x mais 10, que deve ser menor que 24. Aqui eu tenho uma inequação simultânea, então eu posso desmembrar em duas inequações. X mais 10 deve ser menor que 24, é essa parte da inequação, e a outra parte da inequação, o módulo de 4x menos 16 deve ser menor que x mais 10. Bom, aqui como eu tenho módulo, a gente sabe fazer lá das funções e das inequações modulares o que acontece quando eu tenho um módulo menor que uma expressão. Então eu posso transformar isso aqui em x mais 10 menor que 24, e aqui eu posso escrever que o 4x menos 16 está entre menos x e menos 10 e x mais 10. Notem que aqui, mais uma vez, eu vou ter outra inequação simultânea. Então, eu terei x mais 10 menor que 24, vou ter menos x menos 10 menor que 4x menos 16, e vou ter 4x menos 16 menor que x mais 10. Resolvendo essas três inequações, eu vou chegar a três valores possíveis para x, três intervalos. X terá que ser menor que 14, x terá que ser menor que 26 terços, ou x terá que ser maior que 6 quintos. São três intervalos que eu vou fazer a interseção deles no próximo slide.
Como eu disse, eu transcrevi para cá os 3 intervalos que representam x e vou fazer agora aqui, ó, as retas para encontrar a interseção entre esses 3 intervalos. O primeiro deles vai de 14 aberto até menos infinito. Tá aqui. O segundo deles vai de 26 terços até o menos infinito, também aberto. E o outro, terceiro deles, vai de 6 quintos até o mais infinito. Qual é a interseção entre esses intervalos? É exatamente o pedaço que vai de 6 quintos a 26 terços. De 6 quintos a 26 terços. Exatamente esse intervalo. Então, x deve estar entre 6 quintos e 26 terços para que essas expressões sejam lados de um triângulo. Exatamente como eu fiz, né, no slide anterior, a gente tem aqui os valores de B e C, de A, de B e C. Resolvendo toda essa inequação, nós vamos encontrar aqui os valores para x, x menor que 14, x menor que 26 terços e x maior que 6 quintos. Fazendo a interseção entre esses 3 intervalos, nós vamos descobrir que x deve estar entre 6 quintos e 26 terços para que essas 3 expressões possam ser lados de um triângulo. Calcule o valor de x, sendo que a reta R é paralela à reta S, ou seja, a reta R é paralela à reta S. Ele quer saber o valor desse ângulo x aqui. Bom, eu vou traçar aqui, ó, uma paralela também às retas R e S, que eu vou chamar de T. Eu percebo aqui o seguinte, ó, que eu tenho 2 ângulos agora, ao invés de um de 112, eu tenho 2 ângulos que eu vou chamar de Y e de Z. O ângulo Y é alterno interno com o ângulo 40 graus. Se Y é alterno interno com 40, significa que ele tem a mesma medida de 40 graus. Logo, Y igual a 40 graus. Eu vejo que Y mais Z é igual a 112. Foi isso que eu fiz aqui quando eu dividi. Eu dividi em Y e Z, somando os dois dá o ângulo de 112. Como eu acabei de encontrar o valor de Y, 40 mais Z é igual a 112. Z é igual a 112 menos 40. Z é igual a 72. Se Z é igual a 72 e ele também é alterno interno com o ângulo x, significa que x também é 72 graus. Conforme eu fiz, tracei uma paralela, que lá eu chamei de T, né? Dividindo esse ângulo de 112 em 2 pedaços, Y e Z. Y é alterno interno com 40 e Z é alterno interno com x. Então, Y é igual a 40 e Z é igual a x. Se Y é igual a 40, eu estou vendo que Y mais Z dá 112. Então, com isso, eu encontro um valor de 72 graus para Z. Como Z é igual a x, x é 72 graus. O triângulo ABC é isósceles de base BC. Determine x. Bom, se ABC é isósceles e A é 40, eu tenho que B mais C tem que obrigatoriamente ser 140, porque A mais B mais C tem que ser 180. Então, se A é 40, a soma B mais C tem que ser 140. Afinal, B mais C é igual a 180 menos 40. Então, eu sei que a soma de B mais C é 140. E isso me faz ter a certeza de que o ângulo B mede 70. O ângulo B mede 70. Por quê? Porque B é igual a C, uma vez que esse triângulo é isósceles de base BC.
Se ambos são iguais, ambos medem 70, porque 70 de B com 70 de C dá 140. Tá certo? Bom, se eu já tenho 35 graus aqui e todo o ângulo B mede 70, essa outra parte também mede 35 graus. O mesmo eu posso deduzir desse pedaço aqui, ó. Como todo o ângulo C é 70 e eu já tenho 15 nesse pequeno pedaço, significa que aqui eu tenho 55 graus. Com isso, eu chego à conclusão de que esse é um ângulo reto, porque 35 mais 55 dá 90. Como a soma dos três ângulos tem que ser 180, esse ângulo mede 90 graus. Como o segmento BD é bissetriz do ângulo B, porque divide o ângulo B em dois ângulos congruentes, e ao mesmo tempo é a altura relativa ao segmento EC, eu posso afirmar que o triângulo CBE é isósceles. É isósceles. Vamos ver? Esse triângulo tem esse ângulo medindo 70 e esses dois ângulos medindo 55. Ou seja, ele é isósceles com base EC. Logo, eu tenho a certeza de que essa medida que vai desse ponto, que eu vou chamar de P até E, é congruente à medida que vai desse ponto, que eu chamei de P, até C. Como o segmento DP é mediana e a altura relativa ao lado é C, eu posso afirmar que o triângulo CDE também é isósceles. Também é isósceles. O triângulo CDE também é isósceles. Por isso, o ângulo E é igual ao ângulo C. Então, o ângulo E mede também 15 graus. Então, olhando para o triângulo que eu vou marcar aqui de verde, eu terei que x mais 90 mais 15 é igual a 180. X mais 90, que é o ângulo reto P, mais 15 é igual a 180. X, então, é 75 graus. Aqui eu deixei todas as considerações que eu fiz, todas anotadinhas para que vocês entendam perfeitamente tudo que foi feito. Fazendo aqui x mais 90 mais 15 igual a 180, que é exatamente olhando para esse triângulo aqui, que eu vou destacar em verde, ó. Olhando para esse triângulo, né? Onde eu tenho um ângulo reto aqui, o ângulo x e o ângulo de 15 graus, eu vou encontrar o valor para x igual a 75 graus. Determine o perímetro do triângulo ARS da figura, onde AB e AC medem 15 centímetros e 18 centímetros, respectivamente. Sendo BQ e CQ as bissetrizes dos ângulos B e C, do triângulo ABC, e RS paralelo a BC. Então, RS é paralelo a BC, são as informações que ele me deu. Os segmentos BQ e CQ são bissetrizes dos ângulos B e C. Aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Esse ângulo é congruente a esse ângulo, que eu vou chamar os dois de B. Por que eu sei que eles são congruentes? Porque o problema me diz que BQ é bissetriz do ângulo B. Aqui, ó, também, esses dois ângulos são congruentes. Eu vou chamar de A e A. Por quê? Porque CQ é bissetriz de C. Então, ele divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Mas olha só, se RS é paralelo a BC, esse ângulo é alterno interno com esse ângulo. Logo, esse ângulo também mede B. O mesmo vai ocorrer aqui, ó. Esse ângulo é alterno interno com esse ângulo A. Então, ele também mede A, porque ângulos alternos internos são congruentes. Daqui eu percebo o seguinte, ó. O triângulo RBQ é isósceles.
Isso está muito claro para nós vamos ver lá na figura daqui a pouco. E o triângulo SCQ também é isósceles. Também é isósceles. Vamos ver agora aqui na figura. Ó. O triângulo RBQ é isósceles porque os dois ângulos da base são iguais. E o triângulo SCQ também é isósceles porque os ângulos da base também são iguais. Dito isso, o perímetro do triângulo ARS, que é o que o problema pede, ARS, será igual ao segmento AR, somado ao segmento RQ, somado ao segmento RQ, somado ao segmento QS, somado ao segmento QS, somado ao segmento SA ou AS. Isso é o perímetro do triângulo que o problema pede. Logo, o perímetro do triângulo ARS será AB mais AC. AR mais RQ é igual a AB. Vamos ver lá no desenho? Eu tenho que RB é igual a RQ, porque esse triângulo é isósceles. Bom, se RQ é igual a RB, a medida AR mais RQ é a mesma coisa que AR mais RB, ou seja, o segmento AB. Então, AR mais RQ é igual ao segmento AB. QS mais AS é igual ao segmento AC. Vamos ver? Aqui, ó. QS é igual a SC. Isso porque esse triângulo é isósceles. Então, somar o segmento AS com o segmento SQ é a mesma coisa que somar o segmento AS com o SC, ou seja, o segmento AC. Então, essa soma é igual ao segmento AC. E o problema me falou quais são as medidas desses segmentos. AB, o problema disse que é 15, e AC, o problema disse que é 18. Logo, o perímetro do triângulo ARS, que é esse triângulo que eu estou achurando aqui, é igual a 33 centímetros. Eu deixei tudo muito explicadinho aqui para vocês, aqui os ângulos congruentes por conta das bissetrizes. Lá eu chamei de A, aqui eu chamei de C, né? Esses ângulos aqui são alternos, ó. Então eles têm medidas iguais, C e C aqui, ó. Né? Isso faz com que esses triângulos sejam isósceles. Esse lado é congruente a esse lado tem a mesma medida desse também, tá certo? Então o perímetro do triângulo ARS é AR somado com RQ, somado com QS, somado com AS. A gente percebe que esse lado é igual a RB e esse lado é igual a SC. Logo, o perímetro do triângulo é 15 mais 18, que vai dar 33 centímetros. Num triângulo ABC, o lado AB mede 2 centímetros. A altura relativa ao lado AB mede 1 centímetro. O ângulo ABC mede 135 e M é o ponto médio de AB. Então, a medida de BAC mais BMC em radianos é igual a... Pessoal, esse problema não tem esse esquema aqui desenhado, mas eu deixei o esquema desenhado para facilitar o nosso trabalho aqui, tudo bem? Eu construí o desenho para facilitar aqui o nosso trabalho. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o lado AB de um triângulo, o lado AB, que mede 2. M é o ponto médio desse lado AB, logo eu tenho um para um lado e um para o outro, porque o ponto médio divide o lado em 2 pedaços congruentes. E a altura relativa ao lado AB, está aqui, a altura é sempre perpendicular ao lado, né? A altura mede 1. Ele deu aqui o ângulo de 135, o ângulo ABC, aqui ó, ABC é esse ângulo, 135, e quer saber os ângulos alfa e beta.
que são esses ângulos aqui, BAC, aqui ó, BAC é o ângulo alfa, e BMC, que é o ângulo beta. Bom, eu já começo achando aqui o ângulo gama, né? O ângulo gama vale 45 graus. Isso porque 135 e gama são suplementares, ou seja, a soma dos dois dá 180. Se eu já tenho 135 aqui, gama tem que ser 45. Bom, como esse ângulo é um ângulo reto e esse ângulo mede 45, esse outro ângulo aqui em cima também mede 45. Isso porque 45 com 45 dá 90, mais 90 180. É a soma dos ângulos internos desse triângulo. Esse triângulo, então, é isósceles, porque esse lado BH será igual à altura CH de base BC. A base está aqui, ó, de B até C é a base desse triângulo isósceles. Bom, se ele é isósceles de base BC, é porque a altura, CH, como eu disse, é igual a BH. Então, aqui também mede 1. Bom, agora é o seguinte, para eu encontrar esses ângulos, eu posso fazer uso das razões trigonométricas. Porque, ó, a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que é 1, cateto oposto 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Afinal, eu tenho 1, 2, 3, tá certo? Então, a tangente de alfa é 1/3. E a tangente de beta? A tangente de beta é igual a meio. Por que meio? Porque, olhando de beta, eu terei o cateto oposto, 1, dividido pelo cateto adjacente, 1, 2. Então, a tangente de beta é igual a meio. Bom, eu sei que se eu fizer a tangente de alfa mais beta, eu tenho a tangente da soma de dois ângulos. E isso é igual a tangente de alfa mais a tangente de beta, dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Isso lá das relações trigonométricas, né? Das nossas relações trigonométricas, é a tangente da soma de dois ângulos. Como eu tenho os valores da tangente, eu posso usar substituindo nessa equação. Então eu vou ficar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. Eu vou ficar com 1/3 mais meio, que é a tangente de alfa mais a tangente de beta, dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Efetuando esse cálculo, nós vamos encontrar o valor 1. Então, se a tangente da soma, de alfa mais beta é igual a 1, é porque alfa mais beta dá 45 graus. Por que eu sei disso? Porque qual é o ângulo que tem tangente igual a 1? É o ângulo de 45 graus. Mas isso é exatamente o que o problema pede. A medida de alfa somada com a medida de beta. Foi isso que ele falou aqui, ó. A soma de BAC com BMC. Exatamente alfa mais beta. Só que ele quer em radianos. E como é que eu escrevo 45 graus em radianos? Π sobre 4 radianos. Esses problemas de geometria eles precisam ficar muito bem explicados, por isso eu faço aqui com muito detalhe, escrevendo o que foi feito, né? Aqui o valor de gama, 45, aqui o valor do lado BH, né, que é igual à altura CH. Aqui os valores de AM e MB iguais a 1, exatamente porque o M é ponto médio do segmento AB e divide por isso um para um lado e um para o outro, né? Divide esse segmento ao meio. Aqui a tangente de beta e a tangente de alfa, fazendo o cateto oposto sobre o adjacente. A tangente da soma, tá aqui, ó, a tangente da soma, lá das nossas relações trigonométricas, né? Tangente de alfa mais a tangente de beta, dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Basta eu colocar aqui o valor da tangente de alfa e aqui o valor da tangente de beta. Aqui a tangente de alfa, aqui a tangente de beta. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos encontrar a tangente de alfa mais beta igual a 1. Então, alfa mais beta será 45 graus, porque esse é o ângulo que tem tangente igual a 1. E era isso que o problema queria, né? A soma de alfa mais beta é a soma do ângulo BAC com o ângulo BMC, que o problema pediu. E isso
é igual a 45 graus. Mas o problema pediu em radianos, então 45 graus é π sobre 4 radianos. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Na figura, AN e BM são medianas do triângulo ABC. E ABM é um triângulo equilátero cuja medida do lado é 1. A medida do segmento GN é igual a... Bom, o problema aqui é a medida desse segmento aqui que eu vou destacar de vermelho. É essa medida que o problema me pede. Para isso, ele me deu algumas informações. Ele me diz que esse lado aqui mede 1, que esse lado mede 1 e que esse lado mede 1. Isso porque esse triângulo é um triângulo equilátero, segundo o próprio problema. Pois bem, se isso é verdade, se BM mede 1, todo esse segmento aqui ó, em amarelo vale 1, significa que o segmento BG é igual a 2/3 de todo o segmento BM. E o segmento GM é igual a 1/3 de todo o segmento BM. Bom, mas o segmento BM vale 1. E multiplicar isso aqui por 1 não muda nada, né? Então, BG é igual a 2/3 e GM é igual a 1/3. Então, eu vou vir aqui ó, e vou colocar esses valores aqui. BG vale 2/3. E GM vale 1/3. Bom, eu vou traçar aqui uma auxiliar para me ajudar. Ó. Vou colocar aqui em azul. Eu vou traçar aqui o segmento MN, só para me auxiliar. Para a gente perceber que esse triângulo aqui que eu vou chamar de A é semelhante a esse triângulo que eu vou chamar de B. E por isso, eu posso escrever a seguinte relação. A base do triângulo maior, que está aqui, ó, que mede 1, está para a base do menor, que está aqui em azul, que mede MN, assim como 2/3, que é esse lado do triângulo maior, 2/3, está para esse lado do triângulo menor, que mede 1/3. 1/3. Aqui eu posso simplificar o 3, logo nós teremos 2mn igual a 1, mn é igual a meio. Então, meio é essa medida que eu vou colocar aqui agora em verde, ó. Meio, essa medida do segmento MN. Bom, para a gente conseguir encontrar o valor GN, eu preciso de mais uma informação. Vamos ver aqui, ó. O triângulo ABC é equilátero, tá certo? Então, esse ângulo B aqui mede 60 graus, porque os três ângulos do triângulo equilátero são iguais a 60. Pois bem, esse ângulo tem o seu equivalente no triângulo menor, que é esse ângulo aqui, ó, que também mede 60 graus, tá certo? Agora, de posse dessas informações, eu consigo encontrar o valor do segmento desejado. Vamos ver como? Vou usar a lei dos cossenos. Vamos ver como é que é? Vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? O segmento GN ao quadrado, aqui ó, GN ao quadrado, que é o segmento aqui vermelho, é igual a 1/3 ao quadrado, mais meio ao quadrado, aqui o meio é o outro lado do triângulo, o lado azul, meio ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro lado vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. 60 graus. Então, GN ao quadrado vai ser igual a 1/9 mais 1/4 menos esse resultado aqui, nós vamos encontrar 1/6. Essa multiplicação aqui, ó, vai dar 1/6, certo? Então, GN ao quadrado será igual a 7 sobre 36, isso aqui dá 7 sobre 36. GN será a raiz de 7 sobre 36, GN será a raiz de 7 sobre 6.
é a medida do segmento que o problema pediu. Aqui eu deixei os cálculos bem detalhados para vocês, inclusive com várias observações. Aqui o cálculo do segmento GM, 1/3, tá aqui, ó, 1/3, né? Aqui o cálculo do segmento MN, meio, tá aqui, meio, né? Esse segmento auxiliar aqui que eu tracei, MN. Aqui os ângulos de 60 graus, exatamente por esse triângulo ser equilátero, né? Esse ângulo é de 60 graus. Esse daqui também é de 60, porque são ângulos correspondentes, tá certo? Aqui, usando a lei dos cossenos, eu vou usar exatamente as medidas 1/3 e meio e o ângulo de 60 graus, mais especificamente o cosseno de 60 graus. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a um valor de Gn igual a raiz de 7/6, é o segmento que o problema me pedia, Gn. No nosso próximo encontro, vamos dar prosseguimento ao estudo da geometria plana dentro desse módulo de resolução de exercícios, falando da segunda parte relacionada aos triângulos. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.